Olá, paz do Senhor aos irmãos. Estava iniciando um vídeo ao vivo, mas vamos continuar aqui com Ezequiel, capítulo 37. Vamos refletir aqui. Nessa passagem nós encontramos a situação do povo de Israel como estava dentro da Babilônia como Deus ele planejava resgatar o seu povo, dando a ele a sua liberdade a eles. Amém? Então, irmãos, estamos aqui. Ezequiel capítulo 37. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo: eu porei respiração dentro de vocês e vos farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando um com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos seus corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme me deu ordem. Eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Amém? Aqui estamos, para o Senhor, irmã Sandra, estamos com essa passagem muito gloriosa, maravilhosa, em que nós sabemos que o povo de Israel foi parar dentro da Babilônia. Nesse momento em que nós estamos aqui lendo, eles foram parar na Babilônia por causa dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que pecaram. Com isso Deus entristeceu-se com o povo e decidiu mostrar ao povo que o grande é Ele e o poderoso é Ele. E diz a Bíblia que dentro de 3 períodos o povo foi levado para a Babilônia, vindo as forças de Nabucodonosor 3 vezes a Jerusalém e levaram o povo cativo. Foram presos cerca de 70 anos. Nesse período iniciou com Daniel, segundo Daniel e seus amigos, e depois nós vemos a história de Ezequiel. Daniel foi privilegiado por Deus dentro da Babilônia. Também os amigos de Ezequiel, com sua fidelidade, Deus mostrou o seu poder. Você vai encontrar isso no livro de Ezequiel, a mão potente de Deus abençoando os 3 homens fiéis que estavam dentro da Babilônia. A Babilônia significa o mundo, mas Deus abençoa a crente, não vivendo como o mundo, mas dentro do mundo. Pois a Bíblia diz que estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos diferentes. E você
para você entender que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam uma oferta de estar com o rei, comendo da mesa do rei de tudo que o rei tinha, mas eles rejeitaram para comer legumes, tá certo? E Deus abençoou, dando-lhe sabedoria, dando-lhe saúde, por causa da fidelidade daqueles 3 jovens. Nós vemos que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro da Babilônia, e lá eles logo foram reconhecidos. Deus, ele foi com eles. Mas quando Ezequiel entra na Babilônia, na segunda investida do povo babilônico dentro de Israel, Ezequiel estava estudando para ser profeta, era de família sacerdotal, e foi levado cativo com o povo para a Babilônia. Chegando lá, com certeza Ezequiel refletindo, porque uma coisa é você formado e outra coisa é você se formando. É por isso que a gente devemos ter uma atenção muito grande com os adolescentes, crianças e adolescentes, por causa disso, porque o formando está difícil. E Ezequiel foi levado cativo na época que ele estava se formando. E quando, nesta época, Ezequiel entristeceu por estar cativo. Ezequiel estava estudando, fazendo um curso de teologia, e vendo a grandeza de Deus, a sua potência, o cuidado do Pai Celestial. E de repente, no meio daquele estudo, ou quem sabe do meio para o fim, ou do começo para o meio, ele foi levado cativo. Aí vê que começa a entender, talvez, que não era o que ele estava estudando. E aí veio a frustração. Então, Ezequiel agora vai viver como um cidadão comum. Porque crente que tem a chamada de Deus, pessoas que têm a chamada de Deus, ele não é um homem comum. Ele tem que viver, ou seja, ele vive o sobrenatural de Deus. Mas Ezequiel esqueceu a sua chamada, uma chamada hereditária que deveria continuar. Então, ele olhou e disse: não tem como mais servir a Deus, ser profeta de Deus dentro da grande Babilônia. Não é mais, se o povo de Deus estava dentro da Babilônia, precisava de alguém para lhes orientar. Você vê que antes Daniel, quando estava na Babilônia, Daniel orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, porque ele sabia que o Deus que atendia em Jerusalém, atendia onde ele quisera que estivesse. Então ele orava, e Ezequiel não entendeu isso de início, e começou a levar uma vida social como todos os seres humanos viviam, né? E nisso esqueceu que chamada de Deus é chamada. A chamada de Deus, quando nós nascemos, irmãos, ninguém nasce por um acaso. Todos nós nascemos com uma finalidade. Aí quando nós nascemos, Deus, ele escreve algo para nós. E mesmo que nós possamos trilhar algum caminho torto, ele vai endireitar mais na frente, mas nós vamos exercer aquilo em que fomos chamados. Amém? A paz do Senhor para a irmã Denise, para a irmã Ana Paula, para a irmã Jerusa, a irmã Eva Santana também, que entrou no momento. Amém? Então veja, ele passou esse tempo todo, mas chegou um tempo em que nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus desperta a Ezequiel. Deus chama a Ezequiel, porque nem todo tempo é tempo de tristeza, nem todo tempo é tempo em que nós vamos viver frustrado. Por isso que Jesus disse assim: olha, eu vos dou outro mandamento, que amais a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós amamos aquilo que nos foi entregue, nós amamos aquilo que temos mais do que a Deus, aquilo que está nas nossas mãos, e nisto acabamos muitas vezes sendo frustrados, porque tudo que nós temos muitas vezes pode se acabar, pode nos deixar de mãos vazias, inclusive o dinheiro, inclusive os bens.
Por isso que Jesus disse: ama a Deus acima de todas as coisas. Porque tem pessoas hoje que colocam uma corda no pescoço e se forca, outras colocam a arma no ouvido e dão um tiro, porque se frustram com aquilo que têm. Esqueceram de amar a Deus acima de todas as coisas para amar aquilo que têm. Mas Ezequiel, quando estava frustrado, Deus chama Ezequiel para a obra e mostra a Ezequiel que precisava de Ezequiel para fazer aquela obra que ninguém poderia fazer, tá certo? Ninguém poderia fazer a obra que Deus escolheu para Ezequiel. Veja aqui, Ezequiel capítulo 1, diz assim: no dia, capítulo 1, verso 1, no dia do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiro. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu vi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. E em volta da nuvem o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como o bronze. No meio da tempestade vi que me parecia 4 animais. E assim vai mais na frente. Você vê que Deus ele já chama Ezequiel, mostrando-lhes a visão, tá certo? Que Deus ele mostrou que os céus ainda tinha um Deus que se chamava Senhor dos Exércitos, que atendia o seu povo. Aleluia. E nesse meu tempo, quando Ezequiel começa a buscar a Deus, porque uma coisa é certa, o crente, ele quando começa a falar com Deus, ele começa a orar pelos seus irmãos. Por isso que a nossa chamada foi para interceder também. E ele sabe, como sacerdote, ele tinha o dever de orar pelo povo. Ele tinha o dever de apresentar o povo. Então, quando ele começava a analisar a vida do povo, ele viu que o povo estava triste, o povo estava desanimado, o povo não tinha mais esperança de voltar para dentro da sua terra. Estavam como mortos. Se falava a Deus, ele vai mais uma vez nos levar para Jerusalém. Deus vai mais uma vez nos dar a bênção. E o povo fazia como que não ouvia, porque não entendia aquela linguagem, porque se passavam anos e anos e eles continuavam cativos. Então não havia mais essa esperança. E Ezequiel buscava a Deus, orando e mostrando: Deus, não tem mais jeito. O povo não espera mais a vitória. O povo não espera mais voltar para Jerusalém. O povo não espera mais servir a Ti como livre e entrar no templo, adorar a Ti nas festas anuais em que o Senhor nos mandou adorar. O povo não tinha mais esta ocupação, este dever que Deus lhe havia imputado, porque estavam em terras estranhas. Então o povo entristeceram-se, o povo não esperava mais no Senhor e estava agora como que não tivesse Deus. Muitos se encurvavam aos deuses da Babilônia, tá certo? Se encurvavam e estavam ali. Mas a Bíblia diz que Deus dos céus, muitas vezes calado, mas está prestando atenção. Ele não só está vendo, ele está prestando atenção em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, a nossa esperança está pequena. Muitas vezes nós olhamos para a situação, aquilo que nos foi confiado, e não vemos jeito, não vemos saída, não temos esperança. Mas lembre-se de que se você está orando e não vê resposta, mas Deus está ouvindo. A Bíblia diz que o ouvido de Deus não está gravado para não poder ouvir. O ouvido de Deus está atento ao nosso favor. A Bíblia diz que o ouvido de Deus
ou seja, que Deus está inclinado para ver o que acontece na terra. O salmista disse: olha, Senhor, eu me levanto de manhã, oro e peço a ti, Jesus. Ele falando com Deus: eu te peço, e durante o dia eu espero a minha vitória. Foi assim que o salmista disse. E passo o dia todo e eu não vejo a bênção chegar. Quando chega a noite, mais uma vez eu oro. E eu oro e a vitória não vem, Senhor. O salmista dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele sabia que a resposta não vinha, mas sabia que Deus, ele estava ouvindo a sua petição. Louvado seja o nome de Jesus. Deus estava ouvindo. A Bíblia diz que a seu tempo ele se levanta. Eclesiastes 3 diz que Deus determinou para tudo um tempo. E no tempo, quando vai chegar o tempo de cantar, há tempo de chorar, e muitas vezes o tempo de chorar é tremendo, é grande, mas vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de adorar a Deus. Então, nesse meu tempo, quando Ezequiel, ele estava conversando com o Senhor, dizendo: Deus, e aí, Senhor? O povo de Israel não tem mais esperança. O que é que eu vou fazer? O povo não vê saída. Já está completando 70 anos que esse povo está cativo e nós não vemos nenhuma esperança de sairmos daqui. A Bíblia diz que quando ele estava orando, ele sentia uma presença tão forte de Deus. Veja aqui Ezequiel capítulo 37. Eu senti a presença poderosa do Senhor. E o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus ele pega Ezequiel e leva ao vale, quando Deus coloca Ezequiel no vale, diz: olha, Ezequiel, agora passeia no meio do vale. E Ezequiel vai passeando no meio do vale. Entenda uma coisa, Ezequiel tinha que prestar atenção que os ossos eram ossos, não esqueleto, estavam uns, ninguém sabia de quem era quem ali. E Ezequiel passeia no meio do vale para ver a situação de que estavam os ossos. E com certeza Ezequiel ficou com medo. De forma que Deus ele mandou ele passear no meio do vale e ficou observando. E às vezes passear no meio do vale não é fácil. Às vezes caminhar em meio do vale não é fácil, principalmente como era aquele vale. Aquele vale era igual ao vale do Salmo 91, que fala que era o vale onde estava o vale da sombra da morte. Era ali onde, quando alguém entrava ali, ele sentia um arrepio na carne, no corpo, né? Sentia aquele arrepio porque não era fácil. Mas Deus me mandou caminhar no meio do vale. Deus me mandou andar ao redor e no meio dos vales. Então anda, porque se Deus mandou, tem mistério. E se tem mistério, aleluia, tem algo grande de Deus para acontecer. Amém, irmãos? Então ele estava ali caminhando no meio do vale. Quando ele caminha, não se sabe quanto tempo, Ezequiel caminhou no meio daquele vale. Ele disse que ali, aquele vale, quando se formou em pessoas, era uma multidão de gente. Então o vale era imenso, o vale era grande. Então quando ele termina de passear naquele vale, aí Deus fala com ele mais uma vez: Ezequiel. E ele responde, né? Eis-me aqui. Ezequiel, esses ossos, tem condição dele voltar a viver, Ezequiel? E Ezequiel, olha aí, fala pela fé: Senhor, tu sabes. Ele quis dizer: olha, no meu limite não tem mais jeito. No meu limite, o que pode fazer com esses ossos? Mas, Senhor, tu sabe. Ele quis dizer: ó, Senhor, o poder é teu no céu e na terra. Tu é quem faz viver, quem faz morrer, então tu sabes. E ele quis dizer a Ezequiel também: Ezequiel, tu não entendes nada, tu não sabes de nada, Ezequiel. Sou eu que boto a esperança no coração do povo. Aleluia, tu não sabes de nada, Ezequiel. E Deus ele fala para Ezequiel: agora profetiza. Profetiza, veja aqui, Ezequiel 37, verso
Ezequiel 37, verso 3. Diz assim: então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Diz a eles. É fácil dizer, irmão, chegar para uma pessoa que não tem mais esperança, que você vê que não tem mais jeito, que há pessoas que a gente olhamos assim tão desiludido do evangelho, da vida espiritual, que a gente olha e diz: Senhor, eu acho que não tem mais jeito. E muitas vezes nós temos que dizer: olha, Deus, Ele vai pôr a você o Espírito dentro de você. Deus, Ele vai te fazer reviver. Deus vai fazer a tua alma ver que dele é o poder. Deus vai fazer a tua alma ver que Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou para aqueles ossos. Entenda uma coisa, ele profetizou para ossos. Olhe, entenda que ossos, se morto já não ouve, se morto já não vê, se morto já não tem mais nenhum sentido. Imagina só os ossos, não tinham mais ouvidos, não tinham mais bocas, não tinham mais olhos para ver, não tinha mais nada, não tinha jeito para profetizar, era coisa de louco. Mas Ezequiel fez o que o Senhor lhe havia ordenado, profetizou aos ossos secos. Ezequiel disse aos ossos, diz: olha, o Senhor te diz assim: eu porei nervos, eu porei tendões, eu porei carne, eu porei pele sobre vocês e ainda darei o Espírito. Aí ele diz: olha, então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Ele não terminava nem de falar, ele disse: olha, enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um ao seu próprio lugar. Tem uma coisa, irmãos, não veio José com o osso de Maria, nem Maria com o osso de Beta, nem de Betânia, mas cada osso veio ao seu corpo perfeito, foi formando aquele esqueleto como se deveria fazer, seguindo a ordem do Senhor. Muitas vezes temos que dar-se como um louco, dar-se como alguém que olhar pela fé, irmão. Como você não está vendo nada, mas olhe para Ele, o grande que faz. E pode dizer: o problema é impossível, aquele problema insolúvel, você pode dizer: olha, o Senhor, Ele é Deus das causas impossíveis. Você vai ver que Deus é Deus. Aleluia. E se formou, a Bíblia diz que se formou cada osso no seu osso. Em seguida veio os tendões. Terceiro vem sobre os tendões a carne. Em seguida vem a pele. E quando veio a pele, mas não tinha vida ainda. Então aquele exército estava todo deitado, aqueles homens deitados dentro daquele exército. Aí Deus fala mais uma vez com Ezequiel e diz assim, versículo 9: então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses ossos, sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Diga a eles, são ossos. Olha, irmão, corpo morto indicam pessoas sem vidas, zumbis, pessoas que você olha para eles assim e diz: você precisa de Jesus. Às vezes a gente andamos no mundo e vemos pessoas que parecem não ter vidas, homens e mulheres entregues aos vícios, às bebidas, pessoas que
não têm mais prazer de viver, vivem largado nos vícios, nos prazeres da carne. E isto, quando nós olhamos, nos dá tristeza. Porém, a Bíblia diz que Deus, Ele dará vida e mostra que Ele é Deus. Mostra que Ele é Deus para a pessoa que está sem vida, que está sem alegria. Mostra para o familiar que Deus restitui um membro perdido. Mostra para a população que Ele é Deus de restituição de uma vida. Integra mais uma vez no meio da sociedade. Deus, Ele mostra. Tem famílias, tem pessoas que olham assim e dizem assim: eu tenho um irmão, outros dizem eu tenho um filho, outros dizem eu tenho uma irmã entregue ao vício, jogado nas drogas, jogado no meio do álcool, jogado no meio da violência, da bandidagem. Não tem mais jeito, por mais que nós falamos, são corpos que estão formados, mas que não têm vida. Então, chega a hora de você profetizar, começar a profetizar. Lembre-se que os ossos não tinham ouvidos para ouvir, os ossos não tinham olhos para ver, nem boca, nem nariz, não tinha nada. Tem que dar uma de louco, tem que começar a profetizar. Olha, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, porque no sangue de Cristo há poder para que esses ossos vivam. Amém? Então, ele faz, veja, então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou no corpo e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Ou seja, o povo de Israel estava espalhado na Babilônia, mas quando juntava dava para formar um exército. Então, veja que o Senhor disse, o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetiza para o meu povo de Israel e lhes digas que eu, o Senhor, lhes abrirei as sepulturas dele e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. O povo estava como morto, o povo estava sem esperança. Você lembra que uma vez o povo pegaram as suas harpas? Eles estavam ali, eles sempre gostavam de ficar perto do rio, e estava ali no mesmo rio que Ezequiel teve a visão. Ele costumava ficar por ali, e alguém, o povo da Babilônia, chamava Ezequiel, ou seja, chamava o povo, e eles estavam ali na beira do rio Quebar, e o povo da Babilônia chamavam eles e dizia: canta um daqueles hinos que vocês cantavam dentro de Israel, no templo, canta para nós ouvir. E eles pegaram a sua harpa, penduraram no madeiro, chegaram, penduraram lá e diz assim: nós não podemos cantar, porque nós não estamos lá. Aqui não tem gozo na nossa alma, aqui não temos alegria, como nós podemos cantar? E eles penduraram as suas harpas no salgueiro, deixaram lá, penduraram a sua esperança, penduraram a sua alegria, penduraram o seu prazer lá. E disse: olha, Ezequiel, quando olhava o povo, dizia: esse povo está morto, esse povo não tem mais esperança, para este povo não tem mais saída. Aí o Senhor diz assim, disse a Ezequiel 37, versículo a partir do 11. Aí o interessante é que no 15 ele diz assim: eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora, aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu vou abrir. Entenda que abrir túmulo é causa difícil. Abrir túmulos representa pessoas que estão mortas. Pessoas que não estão mortas representam as pessoas que, se não tem mais esperança, que a gente olha e diz: Senhor, eu já orei, eu já preguei, eu já cantei, eu já jejuei, eu já fiz de tudo, mas ele não me ouve, mas ela não me ouve. Aleluia.
eu já fiz de tudo. Deus, Ele te diz nessa tarde que vai abrir os túmulos onde você acha que os seus vão ser sepultados. Lá, como pessoas que não têm Deus, como pessoas que não têm, que Deus não fez promessas. Se Deus fez promessa, Ele garante em dar vitória. Se você acha que Deus não está ouvindo a oração, Ele está ouvindo. E nessa tarde Ele diz assim que vai mostrar a você, vai mostrar aos seus, vai mostrar a amigos, vai mostrar à sociedade, vai mostrar a todos que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele trabalha a favor daqueles que Ele serve. Olha, nenhum choro é vão no seu e nenhuma oração. A Bíblia diz que toda oração, todo trabalho que você fez, que você acha que Deus não vai atender, as orações que você fez, os jejuns, os hinos cantados, aqueles 7 hinos que você costuma sempre cantar, aleluia, Deus, Ele vai atender por causa disso. Ele só está lá juntando, só está somando. Quando chegar a hora, Ele vai levar Ele vai dar o Espírito, Ele vai fazer viver, Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, em que muitos estão olhando para você e dizem, olha, mas ela não está orando, ele não está buscando ao Senhor. E Deus, Ele vai mostrar que Ele é Deus, que atende a oração dos santos. Deus, Ele revela o seu poder na terra. Se o teu está entregue no meio da Babilônia, se você acha que não tem mais esperança, lembre-se de que Deus, Ele é o teu Senhor. Lembre-se de que Deus, Ele trabalha a favor. A Bíblia diz que enquanto nós estamos dormindo, Deus, que não dorme nem tosqueneja, Ele está trabalhando ao nosso favor. Ele está trabalhando ao nosso favor. Então, quando você olhar e dizer como o salmista assim, dizer, Senhor, eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro à noite e não vejo resposta. Você lembre-se que Deus, Ele está ouvindo e determinou um tempo em que você pode dar o seu culto de ações de graça. Veja aqui, ó, Salmos, capítulo 5 diz assim: ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos, meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. De manhã, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a resposta. Mas nem sempre a resposta vem, nem sempre ela chega, mas, aleluia, mas ela vai chegar. A resposta vai chegar, porque a Bíblia diz que enquanto uns estão dizendo não tem mais jeito, enquanto uns estão dizendo que não tem mais esperança, enquanto uns estão dizendo que está morto, sepultado, aí Deus te diz, olha, a última palavra, ela sai da minha boca. A última palavra procede dos céus, do Deus eterno, do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. A última palavra procede dele, desce dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. A última palavra, ela procede dos céus para atender ao nosso pedido. Nunca pense que porque está desenganado, foi desenganado por Deus, foi desenganado pelo médico, foi desenganado pela população, foi desenganado pela família, mas por Deus não. Por Deus não foi desenganado. A última palavra, ela sai da boca de Deus. A última palavra, ela procede dos céus. Clame de dia, clame de manhã, clame à tarde, clame à noite. Porém, quando a esperança se acabar, continue clamando, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha petição.
E você vai ver que Deus, aleluia, que Deus, Ele é Deus de resposta. Ele é Deus de resposta. E você vai ver o trabalhar de Deus. Ele diz, olha, o povo de Israel vão ver que eu sou o Senhor. O povo vai reconhecer que eu sou o Senhor. Eu vou abrir as sepulturas. Eu vou abrir as sepulturas. Eu vou colocar o Espírito sobre eles. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Bendito seja o nome de Jesus. É interessante essa última parte aqui, irmão. Eu vou ler de novo para os irmãos entenderem. Ezequiel 37, verso 11. Veja aqui. O Senhor me disse, homem mortal. Nós não passamos disso, de homem mortal. Homem mortal. O povo de Israel é como esses ossos. Dizem, veja, viu? O povo de Israel são como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo. Veja que Deus está dizendo a Ezequiel, profetize para o meu povo e diga que eu, o Senhor, abrirei a sepultura e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Profetize, a ordem de Deus foi essa. Profetize que eu, Deus não está dizendo que o pastor, Deus não está dizendo que um presbítero, diga ao povo que eu, diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas dele e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou Deus. Agora veja, isso só não basta. Ele disse aqui, ó, porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Veja o final desse versículo. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Então a última palavra sai da boca de Deus. Quando Ele fala, está decretado. Quando Ele fala, está feito. Quando Ele fala, não tem mais quem vem contender, quem vem contestar. Não tem, irmão. Mesmo que o inimigo diga assim, isso vai ser difícil. Isso aí, nós achamos, isso aí é impossível. Lembre-se que Deus é Deus do impossível. Lembre-se que Deus é Deus de vitória. Amém, irmãos? Nós ficamos agradecidos, né, por esta palavra gloriosa, abençoada. Tá certo, irmão? Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco aqui. Compartilhe, irmão. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir uma palavra santa, uma palavra poderosa, uma palavra de restauração, de restituição, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar pessoas que nós encontramos tanta gente, irmão, tanta gente que estão desiludida e esquecem até de procurar a Deus e está servindo a Ele porque acha que a sua vitória não vai chegar, que a sua esperança já se foi. Mas Deus é Deus do impossível. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Amém, irmãos? Esse é o caráter de Deus para conosco. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, sabe o nosso pensamento. Deus, Ele sabe de tudo. Então, para que mais que isso? Servir a Deus com alegria. O salmista diz que Salmo 100, irmãos, veja aqui o que é que diz o Salmo 100, é porque nós esquecemos de exaltar o nome de Deus e muitas vezes a nossa bênção está em adorar Ele. Nós precisamos adorar Ele, está nisso. Às vezes esquecemos de adorar e Deus também para de fazer os seus milagres. Veja o Salmo 100, cantem hinos a Deus o Senhor, cantem hino a Deus o Senhor, todos os moradores da terra.
Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Até a sua presença, venha cantando. Então, irmãos, é nosso dever. Deus, Ele vai nos dar vitória. Deus, Ele vai nos abençoar. Deus, Ele vai estender as mãos. Lembre-se que em meio esta luta turbulenta, lembre-se que em meio este mundo, que esse mundo está terrível, existe um Deus nos céus, que vela para cumprir a sua palavra, que atenta para o clamor do seu povo. Amém, irmãos? Então fiquem na paz, que Deus abençoe, que Deus estenda suas mãos grandes sobre a nossa vida. Lembre-se, irmãos, que eu tenho um canal no YouTube, né, ensinando a escola bíblica dominical. Convido os irmãos para fazer visita a mim lá. Se inscreva no canal. Tá certo? Ajude o irmão Jael Cândido lá, chega lá, amém? Pois eu estou contribuindo, irmão, não quero grandeza para mim, quero só contribuir para a glória de Deus, para a salvação e o entendimento, para que nós possamos conhecer o entendimento de Deus, o entendimento que Deus quer nos dar, tá certo? Para entendermos e viver nesse mundo a cada dia que se passa. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.